Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, o professor Wallen Salustiano, tá? Hoje a gente vai apresentar a disciplina Macroeconomia, tá? A gente vai ministrar essa aula para vocês aí em 4 slides, ok? Essa disciplina parece ser muito complexa, na verdade, né? Mas com esses 4 slides, com o nosso foco, com as nossas atividades online, vocês vão perceber, tentar entender um pouquinho dessa disciplina, tá certo? Vamos lá, primeira aula, tá? E como todos, a gente vai começar com o seu conceito, tá bom? A sua evolução, tá certo? Primeiramente, senhores, macroeconomia. Macroeconomia estuda a economia como um todo, tá? Como um todo. Não sei se vocês já viram na micro, ela estuda uma parte do que a macroeconomia estuda. Como eu estou falando para vocês, ela estuda o todo. Estuda a sua inflação, as taxas de desemprego, né? Quando eu falo em inflação, eu quero dizer a relação dos preços das mercadorias. Então, essa macroeconomia estuda toda essa análise, tá certo? De uma região, de um estado e de um país, e não posso dizer do mundo todo, né? Como a gente, por exemplo, quando eu falar em macroeconomia, eu vou querer falar da questão da Bovespa, né? Que é o mercado de ações aqui do Brasil, que a gente só tem uma, a Ibovespa. Acho que todo mundo já ouviu falar e conhece, né? Então, ela é a nossa macroeconomia, a nossa visão do nosso país em relação aos outros, tá bom? Então, é como um todo, né? Olha, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados. Que agregados são esses, senhores? É a renda, os produtos nacionais, né? No qual a gente fabrica e exporta, tá? Nível geral de preços, desemprego e emprego e etc. Tudo isso a macroeconomia estuda e analisa, para a gente poder ter uma conjuntura, tá? Para a gente poder ter uma análise do que está acontecendo no nosso país, naquela região, tá bom? Então, a macroeconomia, trata o mercado de bens e serviços como um todo, tá? Assim como o mercado de trabalho, e preocupa-se com aspectos de curto e conjunturais, tá? Aquelas com longo prazo que a gente precisa também dar a importância, tá ok? Tudo isso é um conceito, a introdução da macroeconomia. Agora a gente vai ver sobre os objetivos da política de macroeconomia. Se eu não me engano são 4 ou 5, mas o primeiro delas é o alto nível de emprego, tá? A macroeconomia se preocupa muito com esse aspecto, o alto nível de emprego. Por quê? Porque ele se preocupou com esse fator surgiu após essa preocupação com esse alto nível de emprego, após a Grande Depressão. Depressão, senhores, eu estou falando da questão econômica, tá? Não leva para o lado pessoal, não. Essa Grande Depressão aconteceu lá nos anos 29 e 30, tá? Lá nos Estados Unidos, quando teve aquele alto desemprego, em relação àquele grande autor da economia, tá? O pai da economia, o Adam Smith, tá? Ele tinha um pensamento liberal. Por quê? Porque ele acreditava que o Estado não poderia intervir na economia, tá? Aí, quando aconteceu essa grande taxa de desemprego, moeda desvalorizada, enfim, aí veio o quê? O teórico Keynes, John Keynes. Quando vocês ouvirem falar nesse rapaz, ele é considerado o pai da macroeconomia. Quando eu falo em economia, eu falo de Adam Smith, tá? Ele apoiava o pensamento liberal, ou seja, o Estado era livre, não tinha intervenção do governo. Aí já com Keynes, mudou após essa depressão, com esse alto índice de desemprego. Por quê? Porque Keynes defendia que o governo deveria intervir, o Estado deveria intervir na economia do Estado e do país, tá certo? E até hoje, no século 21, 2021, é usado as técnicas, os teóricos que ele usava para poder entender o que acontecia naquela época e até hoje é usado, tá? Segunda característica, a estabilidade de preço. Por que se preocupa? Por conta da inflação, tá? Então, a inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível geral dos preços. Então, naquela época, lá no pensamento liberal, no qual Adam Smith apoiava,
Depois que aconteceu a Grande Depressão, o alto índice de desemprego, a superprodução, isso influenciou bastante essa inflação, o aumento dos preços. Então, com Keynes, após essa Grande Depressão, ele tinha esse objetivo de quê? Ter uma estabilidade de preço. Claro que pode oscilar, né? Aumentar em um mês, diminuir no outro, mas enfim, estando ali estável. Terceira grande característica que ele apoiava, o Keynes. Distribuição equitativa de renda. Quando eu falo distribuição equitativa, eu quero dizer o quê? Distribuição igualitária de renda, tá? Por quê? Porque no nosso país tem a grande disparidade, ou seja, aquela grande diferença acentuada no nível de renda do brasileiro. Você sabe muito bem, né? Que tem uns que ganham muito, muito dinheiro, cara, mas tem outros que não ganham quase nada. Acho que não tem nenhum dinheiro para comprar a compra do mês, né? Comprar o arroz, o feijão, o óleo. Por quê? Porque não tem renda. Por isso que ele diz que o grande objetivo da política econômica, um dos, é ter a distribuição equitativa de renda, ou seja, distribuição igualitária e correta, tá bom? Aí, tanto entre diferentes grupos socioeconômicos, como entre regiões do país. A gente mora no Nordeste, claro, a gente vê ainda hoje que há grande diferença em relação ao Sul e Sudeste, Centro-Oeste e um pouco do Norte, tá? E o quarto grande característica, grande preocupação de Keynes e da macroeconomia no seu estudo é o crescimento lógico econômico. Ele defende muito isso, o crescimento econômico, tá? Porque o aumento do produto nacional por meio de políticas econômicas que estimulem o que ele quer. Ele quer aumentar o produto nacional, né? Por meio de políticas econômicas que estimulam a atividade produtiva. Tá? Ou seja, o aumento do produto, além do limite da quantidade, exigirá o quê? O aumento dos recursos disponíveis e do avanço o quê? Tecnológico. Você sabe muito bem que o Brasil, vamos supor, a gente tem muitos recursos disponíveis. Você sabe muito bem disso. Aí ocasiona o quê? O dilema. Porque a gente tem recursos disponíveis e cadê o avanço tecnológico? Claro, a gente está ali, ó, subindo, degrau por degrau, mas para ficar perto dos caras, quando eu falo caras, é o quê? A China, Japão, Estados Unidos. Porque eles sabem que a gente é ricos em recursos naturais. O que eles fazem? Vem aqui no nosso país e compra. A gente vai fazer o quê? A galera que está lá vende, né? Mas tem isso, tá? Senhores, acabei de falar aqui sobre as características da macroeconomia. Em seguida a ele, vem o quê? Os dilemas, ou seja, os seus contrapontos, tá? Da política econômica, como por exemplo, a inter-relações e conflitos de objetivos. Um exemplo, olha o conflito aqui, que eu citei, ó. Metas de crescimento, tá? Metas de crescimento econômico e a equidade distributiva de renda, tá? A renda igualitária do brasileiro, devido ao fator o quê? Educacional, porque tem uns que têm mais oportunidades do que outras pessoas. Vocês sabem disso. Como, por exemplo, também com a maioria da mão de obra de baixa qualificação e baixos rendimentos. A questão da renda já começa daqui, ó, do fator educacional. Tem uns que têm mais preferência do que outros. Então, logicamente, uns não vai ter a mesma oportunidade e vai ter o quê? Uma baixa mão de obra, uma baixa qualificação. Por quê? Falta o dinheiro para você se qualificar, né, para aquele cargo. Então tem esse dilema da política econômica, no qual o Brasil retrata muito isso. Pronto, agora a gente vai falar sobre os instrumentos da política macroeconômica, tá? A primeira dela é a política fiscal. Senhores, a política fiscal nada mais é do que um instrumento que o governo usa para arrecadar tributos e controlar suas despesas, tá? Por meio da manipulação da estrutura e alíquotas de impostos, para estimular os gastos de consumo do setor privado. Quando eu falo isso, eu falo do princípio da anterioridade. O que é esse princípio da anterioridade? Nada mais é do que a implementação de uma medida que só pode ocorrer a partir do ano seguinte da sua
aprovação pelo Congresso Nacional. Ou seja, se vocês discutir aquele tema, aquela região que está precisando de um investimento, consequentemente, aquilo que foi aprovado será só feito no ano seguinte, tá certo? A segunda política é a política monetária, senhores. Essa política monetária, ela retrata a atuação do governo sobre a quantidade de moedas e títulos públicos na economia. O que seria essa moeda e os títulos públicos da economia? Seria as emissões de títulos, tá? As reservas compulsórias. Vocês sabem muito bem que essas reservas compulsórias nada mais é do que aquele dinheiro que você tem no banco, tá? Que você tem depositado, aquele volume de dinheiro. Então, na economia, a gente trabalha com reservas compulsórias, mas, de uma forma simples, é aquele dinheiro depositado que você tem no banco, tá bom? E o Open Marketing, nada mais é do que aquele mercado aberto, tá? O mercado aberto, onde os bancos, como por exemplo aqui, o Banco do Brasil, compra títulos ou dívidas de outros bancos para poder se reivindicar, para poder negociar com o cliente, né, com o consumidor final, tá bom? Aquela dívida que ele tenta negociar, bota umas taxas em cima para no final sair ganhando, tá bom? Isso aí é o mercado aberto, é compra de dívida de outros bancos, para ficar bem mais claro, tá certo? Tem os redescontos e tem a regulamentação sobre créditos e taxas de juros. Tudo isso se refere à política monetária, tá beleza? Bora lá. Agora vem a política cambial e a política comercial, tá? A política cambial nada mais é do que a atuação do governo sobre a taxa de câmbio. Uma questão simples. É a questão, tá? A atuação do governo sobre a taxa de câmbio, simples. Depois vem a comercial, né? Que no qual é instrumentos de incentivos às exportações ou estímulo ou desestímulo a importações. Tudo isso se refere à política cambial e comercial, tá? Tá ok? E a quarta é a política de rendas, no qual vem a intervenção direta do governo. Olha, intervenção direta do governo na formação de renda com controle e congelamento de preços. Vocês já ouviram falar que eu falei muito em governo aqui. Ou seja, o Keynes, John Keynes, ele trabalhava muito nesse ponto, que o governo teria que intervir na economia do país. Por quê? Porque após aquela grande depressão que teve lá em 29 e 30, tá? no pensamento liberal, no qual era liderado pelo Adam Smith, no qual ele acreditava que o governo não deveria intervir no Estado, tá certo? E tudo isso mudou após aquela grande depressão, no qual foi uma superprodução, tá? No qual foi aquela altos índices de desemprego, pessoas na miséria. Aquela ali foi o ponto-chave para a mudança da economia nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo, tá ok? Agora vem o mercado de bens e serviços. Esse mercado de bens e serviços, né, galera, nada mais é do que a procura agregada, tá? A demanda agregada, procura agregada, depende da evolução da procura dos 4 grandes setores. Então, esse mercado de bens e serviços, quando eu falo do mercado de bens e serviços, eu quero falar da estrutura da análise macroeconômica. Tá certo? Mercado de bens e serviços é a análise da macroeconômica que a gente está vendo nesse momento. É a demanda agregada, depende da evolução da demanda dos 4 grandes setores. Que setores são esses? Consumidores, empresa, governo e o setor externo, tá? No qual seriam as exportações, tá bom? Olha, a condição de equilíbrio do mercado. O que Keynes defendia? Que era oferta agregada de bens, oferta, aquela quantidade que você vende, né, bens e serviços, igual a demanda agregada, ou seja, aquela procura por aquele bem, aquele produto que você fabrica, tá? Uma coisa igualitária. Aqui, ó, igual, beleza? E tem as suas variáveis, no qual estuda também, faz a análise aqui macroeconômica do mercado de bens e serviços, que seria o nível de renda e produto nacional, tá? Nível de preços, consumo agregado, poupança agregada, investimentos, exportações e importações. Tudo isso se encaixa no mercado de bens e serviços, tá ok? Outra estrutura da análise macroeconômica é o mercado de trabalho, tá? Ali, nesse mercado de trabalho, ele determina as taxas de salário e nível geral de emprego,
tá? Então, a procura, tá? A demanda e a procura por mão de obra depende da taxa, o quê, ó? De salário real e do nível de produção desejado pelas empresas. Ou seja, é a oferta da mão de obra, tá? É aquele produto que você vende igual a procura da mão de obra, ou seja, a procura pelo aquele produto que você vende, tá? Seu serviço, tá, ok? Tudo isso se encaixa no mercado de trabalho, no qual é a análise também da macroeconomia, tá, ok? Outro aqui, ó, é o mercado monetário, ou seja, ó, mercado de moedas. Ele tem aqui a existência de uma procura de moeda e de uma oferta de moeda, tá? Então, determinada pelo Banco Central e pela atuação dos bancos comerciais. Oferta, de novo, oferta de moeda igual a demanda de moeda, ou seja, a procura. Então, as variáveis desse mercado seriam o quê? As taxas de juros e o estoque de moeda. Mas lá na frente, senhor, acho que na aula 2 ou na aula 3, a gente vai falar um pouquinho desse mercado monetário, tá? Porque, ó, quando eu falo aqui, ó, em procura de moeda ou oferta de moeda, eu quero falar sobre a questão daquele dinheiro que o Banco Central coloca em circulação. Recentemente lançou aquela moeda de R$ 200, tá? Aquilo ali tem um lado bom e um lado ruim para a nossa economia, tá? Porque além de estar circulando mais cédulas no nosso comércio, consequentemente, se aumenta mais uma cédula, mais um RS, vamos supor, consequentemente os preços irão aumentar também, tá? Então é uma relação puxando a outra. Se tem mais moeda no mercado, consequentemente os preços serão mais altos, tá ok? Mercado de títulos, vamos lá. É a análise do papel de agentes econômicos superavitários e deficitários e como eles se interagem. Então, ou seja, é a oferta de títulos igual à demanda de títulos. A análise desse mercado, aliás, a análise do mercado monetário e de títulos é chamada de mercado financeiro. Então, monetário e títulos andam juntos, tá ok? E por último, tem o mercado de divisas. Esse mercado de divisas mais é a relação entre exportações e importações de produtos e serviços, tá ok? Ou seja, as transações econômicas com o resto do mundo, tá bom? Olha, ó, oferta de divisa depende das exportações e da entrada de capitais financeiros. Demanda de divisa determinada pelo volume de importações e saída de capital financeiro. Ou seja, então, a oferta de divisas igual à demanda de divisas, tá? Então, para estudar esse mercado de divisa, entra as grandes variáveis, principalmente o Banco Central, no qual ele pode fazer o quê? Interferir nesse mercado a partir de taxas de câmbio e taxa de equilíbrio, tá ok? Então, essas variáveis determinam o quê? Institucionalmente, os gastos dos governos e a oferta da moeda. Olha aí, ó. Para mensurar se a macroeconomia de um país está bem ou mal, quando eu falo para mensurar, eu quero dizer medir, tá? Para medir a macroeconomia de um país, se está bem ou mal, a macroeconomia utiliza uma série de índices, tá? Como, por exemplo, vamos botar aqui 4. O primeiro delas é o PIB, Produto Interno Bruto. O que seria? É um dos mais importantes índices macroeconômicos do país, tá? Ele mede toda a atividade econômica de uma região, tá? Durante determinado período. Então, portanto, é um indicador do quão aquecida está a economia do lugar mensurado, no lugar medido, tá ok? Segundo indicador da macroeconomia é o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Nada mais é do que um amplo indicador de atividade econômica de uma nação, um amplo indicador. É o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país, tá? Então, é um valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano pelas suas empresas, tá ok? Terceiro indicador é o SCN, que é o Sistema de Cotas Nacionais, tá? Esse sistema de cotas nacionais apresenta informações sobre a geração, a distribuição e o uso de renda no país. E o quarto indicador é o BP, ou seja, o balanço de pagamentos, tá? Esse balanço de pagamentos é um método de contabilidade nacional que busca evidenciar o comércio entre a nação e outros países que existe uma relação comercial.
Então, esse balanço de pagamentos é utilizado para analisar a economia como um todo, tá? Tudo que está acontecendo no nosso país. A relação de produtos, de bens e serviços, tá? A questão do mercado de trabalho, né? A questão da procura e da oferta, tá? A questão da equidade de renda. Tudo isso relaciona à macroeconomia e a esses indicadores, tá certo? Olha aí, ó. Os principais autores da macroeconomia são 4. John Keynes, principal. Isso não quer dizer que os outros não sejam, mas o pai da macroeconomia, como eu já falei para vocês, é John Keynes, tá? Tem esse segundo aqui, Olivier Blanchard. Terceiro, Paul Samuelson. E o quarto, Nicholas Mencken. Esses 4 são considerados o pai da macroeconomia, mas especificamente quem? John Keynes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, para vocês ficarem por dentro. Olha aqui, ó. John Keynes nasceu em 83 e faleceu em 46, tá? Com seu trabalho, causou impacto em todas as economias capitalistas. Olha, com seu trabalho, ele causou grande impacto, porque após aquela grande depressão dos anos 30, aquele alto índice de desemprego ali foi o ponto final do pensamento liberal de Adam Smith, que é o pai da economia, tá? Escreveu a teoria geral do desemprego, aliás, a teoria geral do emprego, juros e da moeda, no qual até hoje é estudado, até hoje é estabelecido no mercado de trabalho, na economia do país, do mundo todo, tá ok? Ele redesenhou a visão macroeconômica, como eu falei para vocês. O ponto-chave foi aquela superprodução, tá? De produtos e a demanda pouca, tá ok? Ele forneceu aos governantes instrumentos, necessários para que a economia recuperasse seu nível de emprego potencial ao longo do tempo. Olha o grande trabalho dele, o grande ípice dele. O sistema keynesiano, também chamado, né? É uma doutrina política econômica oposta ao liberalismo. Novamente, acho que é clichê isso aqui na nossa aula. Quando eu falar política econômica oposta ao liberalismo, por quê? Porque no liberalismo de Adam Smith, o governo não poderia intervir na economia, mas já com a teoria keynesiana, o governo tem que intervir, pode intervir, tá certo? Na economia. Então, nessa doutrina, o Estado, olha, o Estado tem um papel preponderante na organização de um país, e ele está certo. A origem, olha, o keynesianismo teve início no século XX e recebe esse nome em homenagem ao economista britânico John Keynes, tá ok? Ele expôs sua teoria econômica na obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, como eu falei para vocês no slide passado. E as suas principais características dessa teoria a defesa, olha, a defesa da intervenção estatal na economia, tá? Principalmente em áreas onde a iniciativa privada não tem capacidade ou não deseja atuar. Então, a primeira característica é essa, a defesa estatal. Segunda, a defesa de ações políticas, né, voltadas ao protecionismo econômico. É contra o liberalismo econômico, já expliquei isso para vocês. E também tem uma quarta principal característica, nada mais é do que a defesa de medidas econômicas estatais, tá? Que visam a garantia de pleno emprego, tá? Este seria alcançado com equilíbrio entre demanda, de novo, e a capacidade de produção. Tudo uma coisa igualitária. Tá bom? Senhores, obrigado. Essa foi a nossa primeira aula, tá? Até logo.